Tem algumas histórias que são absolutamente inspiradoras. Para mim, para você, para qualquer um. Sempre que a gente vê uma entrevista com uma dessas pessoas que tem história inspiradora, a gente fica pensando como eles conseguiram. Porque é uma coisa surpreendente. Por exemplo, pega o caso do Ilson Mateus. Ilson Mateus perdeu o pai aos 4 anos de idade, morava no interior do Maranhão, começou a trabalhar como criança, vendendo bala, foi engraxate. Aí depois ele foi para o garimpo da Serra Pelada. Eu estive no garimpo da Serra Pelada, é impressionante. Aí ele resolveu montar uma pequena mercearia, num espaço de 50 metros quadrados. E aquilo se tornou o que é hoje o supermercado Mateus, a rede Mateus, que fatura 32 bilhões de reais. Débora, terceira rede varejista do Brasil. Ilson Mateus. Você fala, caramba, como é que ele fez isso, né? Ou então, a história da Cleusa Maria da Silva, dona da Sodier. Sodier. Maior franqueadora de bolos do Brasil. Ela tem 360 lojas, mais do que isso. Tem loja em Orlando. Ela trabalhou como boia fria. Ela foi cortadora de cana, foi empregada doméstica. Aí um dia, ela ajudando a mulher do patrão dela a fazer bolo, ela começou... A mulher do patrão depois ficou doente, ela começou a tocar o pequeno negócio de bolos, mas pequeno assim, ela levava o bolo a pé para os clientes, pequeno mesmo. E aquilo virou a rede Sodier, que fatura mais de 700 milhões de reais por ano. Olha que coisa fantástica. Olha a história dela. E aí tem várias histórias impressionantes. O que montou o grupo Ser Educacional, José Janguier Bezerra Diniz, interior da Paraíba, foi engraxate, vendeu suco, vendeu picolé, e é bilionário, está na lista da Forbes, bilionário. Ou o fundador da Flytour, que vendeu a Flytour por 500 milhões de reais. Aos 9 anos ele fugiu de casa da irmã, aos 9 anos ele fugiu da casa da irmã, por causa do cunhado que era violento, batia nele, foi para São Paulo, viveu nas ruas, trabalhou como engraxate, vendeu o jornal, aí foi para o Rio, foi guardador de carro, aí ele foi trabalhar como contínuo da Estela Barro Turismo, ele dormia no sofá da loja, Débora, e vendeu a Flytour por 500 milhões de reais. Então quando a gente vê histórias dessas pessoas, e a gente ouve elas falando, e algumas dessas pessoas e outras tantas histórias de pessoas assim, eu conheci, pessoas que se tornaram bilionárias e você acha que elas deram sorte, você acha que o mundo conspirou a favor. O Tiger Woods, golfista, ele dizia que é incrível como ele passou a ter sorte depois que ele começou a treinar 10 horas por dia. Ele passou a ter sorte pra caramba. Uhum. Aí, quando a gente ouve essas histórias que são inspiradoras, a gente tem que pensar duas coisas, na minha visão, né? Na minha visão. A primeira é o seguinte, a gente pode fazer muita coisa, mais do que a gente imagina. E o exemplo está dado, tem vários exemplos. Poderíamos citar vários exemplos. Esse é um lado, depende de você muita coisa. Mas tem um outro lado, que é o caldo de cultura, que é o país que permite ou não permite esse tipo de exemplo inspirador. E o Brasil é um país que dificulta esses exemplos inspiradores, porque a palavra por trás do sucesso é mobilidade. Pessoas que saíram da fatia mais pobre da sociedade e que chegaram ao topo empreendendo, ou seja lá fazendo o quê, mas nesse caso empreendendo, chegaram ao topo. Num país que ajuda, o número de casos inspiradores é muito maior do que num país como o Brasil. Pessoas que tiveram que lutar contra
todas as adversidades de um país como esse. Então, realmente é um caso extraordinário. Mas por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Porque o Atlas da Mobilidade Social, que é um relatório que é produzido pelo Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, saiu agora. Aliás, o Jornal Globo antecipou dados ontem. Quem nasceu entre os 50% mais pobres do país dificilmente vai alcançar o patamar de renda que o coloca entre os 25% mais ricos. E quando eu falo 25% mais ricos, eu não estou falando de bilionário, não. Estou falando de pessoas de uma renda média alta, né? Só 10% dos adultos que têm entre 35 e 42 anos conseguiram fazer isso. Só 2,5% dos adultos entre os 25% mais pobres conseguiram fazer isso. Olha que coisa doida. Então, se você está entre os 50%, só 10% conseguiram, na faixa dos 35 a 42 anos, fazer isso. Quando a gente pega o conjunto da população, dá 50%. Mas quando a gente vai para essa faixa etária, dá 10%, o que é uma coisa muito complicada no Brasil. Você pega outros dados ligados a isso, mais de um terço das pessoas que nasceram entre os 20% mais pobres ficam nessa faixa e só 7% vão para os 20% mais ricos no Brasil, contra 17% dos países do OCDE. Ou seja, a gente dá menos da metade das oportunidades, e do ponto de vista estatístico, do que os países da OCDE. Uma coisa é a pobreza, outra coisa é a mobilidade. O Brasil tem um desafio da pobreza que ele consegue enfrentar com mais eficiência do que o desafio da mobilidade. Então, você consegue combater a pobreza com programas assistenciais. E o Brasil consegue. Tanto é que a gente reduziu muito a taxa de pobreza, extrema e pobreza no Brasil. Mas e a mobilidade? E sair de uma posição na estrutura social e mudar para uma outra posição, e eu estou falando de mobilidade ascendente, não o contrário, porque o contrário você tem casos muito mais frequentes, quando você tem uma grande crise, quando você tem um momento de fragilidade do país, você tem a mobilidade descendente, pessoas que estavam mais no topo da sociedade e que caíram. Não é isso que a gente quer o contrário. E quando a gente discute esses assuntos pela história individual, a gente tem esse exemplo inspirador. Se eu quiser, eu posso ir mais longe. Se eu me esforçar, eu posso, usando exemplos como esse, buscar. Mas tem a coisa do caldo de cultura que eu falei, e o Brasil tem um problema complicado. Porque alguns motores da transformação nós já fizemos, e a transformação não foi tão grande assim na mobilidade. Tanto é que o Brasil tem um desafio de mobilidade maior do que outros países. Então, um dos motores da mobilidade é a urbanização. E o Brasil é um país extremamente urbano. Até estados que no imaginário de algumas pessoas tem um lado rural, como Goiás, por exemplo, é um estado altamente urbano. É do 4º ou 5º estado mais urbanizado do Brasil. As pessoas vivem nas cidades. E com a mecanização e com o uso de tecnologia, cada vez mais você tem pessoas vivendo nas cidades e cada vez menos você tem pessoas vivendo no campo. Ainda bem, porque as oportunidades estão na cidade, e se a gente ainda tivesse uma estrutura rural, como já foi um dia, com uma parcela importante da sociedade vivendo no campo, isso significaria um país com uma produtividade menor no mundo do agro e, portanto, o agro não seria exuberante como é motor do crescimento do país. Um deles é urbanização. Tem vários. Agora, mobilidade envolve acesso à saúde, acesso à educação, acesso à moradia, participação da sociedade. Aí a gente está falando de voz e vez, que é fundamental. Agora, educação é um dado importantíssimo. E na educação, a gente atingiu uma vitória no quantitativo e a gente está patinando no qualitativo. E porque a gente está patinando no qualitativo, isso vai travando
a mobilidade. Há outros motores, naturalmente, por exemplo, governos mais estáveis, países mais estáveis, proporcionam mais crescimento. Países, em compensação, com mais mobilidade, né, com mais combate também à iniquidade, às diferenças, à desigualdade social, são países que têm menos criminalidade, são países que têm menos doenças também psiquiátricas, doenças em geral. Então, você vai olhando as estatísticas e cruzando desigualdade com desenvolvimento e você vai encontrar uma relação. Mas também nesses países, como no Brasil, com desigualdade grande e baixa mobilidade, como é que a gente vai fazer o enfrentamento dessa chaga social, que é um pepino? Então, quando você pega, por exemplo, a garotada de 15 a 16 anos e compara quem está mais para cima na pirâmide social com quem está mais para baixo na pirâmide social, dá uma diferença de 3 anos no volume de conhecimento. 3 anos nessa faixa etária é um absurdo. Imaginar que aqueles que estão no ano correto dos 15 anos detêm o conhecimento de 12 anos. E como é que ele vai acompanhar se ele vai ter que prestar vestibular, se ele quiser prestar vestibular? Como é que ele vai acompanhar se ele for fazer um curso técnico? Como é que ele vai acompanhar ele entrando no mercado de trabalho? Como é que vai se dar a mobilidade? Como é que ele vai crescer profissionalmente? Como é que ele vai ganhar cada vez mais? Quando a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de renda. Principalmente renda. Também tem a ver com poder, participar de um grupo político com mais poder. Agora, você pega a camada da sociedade com mais renda, seus filhos terão muito mais acesso a produtos culturais, eventos em geral, leitura, vão ser desafiados intelectualmente pelos pais. E aí, aqueles que não são desafiados intelectualmente pelos pais, não têm acesso à cultura que os que mais têm, como é que eles vão avançar? Aí a rede de ensino tem um papel importante e não está desempenhando. Então, quando a gente vê os programas que os governos discutem, principalmente este governo, por exemplo, em particular, ele está olhando para o curtíssimo prazo. A gente falou disso na semana passada. O governante de olho naquela transformação que pode surtir efeito na próxima eleição. É parte da agenda do governo hoje, viu? O governo hoje, neste momento, está discutindo como desenvolver projetos ou destravar projetos que possam colocar a candidatura do governo numa posição mais confortável do que ela está hoje. Hoje o Lula está com uma popularidade baixa, hoje o poder de transferência de votos do Lula é pior. Hoje, a eleição não é hoje, a eleição não é só no ano que vem, mas hoje a situação dele é precária. É muito complicado. As pessoas não olham para o governo com admiração, as pessoas não estão gostando do governo, as pessoas estão olhando fazendo ressalvas ao trabalho do presidente. E isso, para ele, é muito ruim. Só que aí vem aquele choque de agendas. Eu vou manter as discussões de caráter estrutural para poder manter, não, né? Criar uma agenda de discussão de caráter estrutural para atacar essa doença nacional, que é desigualdade mais mobilidade, sobretudo mobilidade, porque às vezes a desigualdade, se o piso está alto, ela tem um efeito secundário do que quando o piso está lá embaixo. No Brasil é brutal a desigualdade, mas a impossibilidade, a trava para que as pessoas ascendam socialmente, está aí posta. Então estes exemplos que eu citei, que são espetaculares, poderiam ser 10 vezes maior o número, 100 vezes maior o número. E você vai encontrar. E para isso você tem que ter educação, você tem que ter crédito. Então, uma boa ideia, resultado de quem tem educação, de quem está informado, financiado por uma estrutura que é fundamental. É para isso que serve o sistema financeiro, do ponto de vista de quem acessa o sistema financeiro. Obter crédito. Seja para o consumo de bens, mas obter crédito para poder tocar seus projetos. E quando não consegue, as coisas vão ficando pelo caminho. Então,
é oportunidade, é treinamento, é educação, é crédito. E isso no Brasil está tudo muito travado. Não é à toa que os dados do Atlas de Mobilidade Social, eles mostram preocupação. E que a gente tem que ficar de olho. Então, eu trouxe esse assunto para poder compartilhar contigo. A gente vai continuar nesse assunto de outras formas, porque talvez esse seja o grande nó, porque em torno dele estão os outros assuntos que têm a ver com segurança pública, segurança jurídica e tudo. Na semana passada eu falei de aumentar a renda per capita. O que é aumentar a renda per capita? Né? E os desafios para aumentar a renda per capita é mobilidade, é você jogar as pessoas para cima, elas deixarem de ser a base da pirâmide, né? E claro, tem um desafio estatístico aí, né? Sempre que você sobe a base da pirâmide, ou alguém vai ficar na base, ou você está criando uma figura geométrica que não existe, né? Então você tem uma pirâmide, sempre vai ter gente na base, mas se você tem que achatar essa base para resolver o desafio da desigualdade, não dá para ser brutal. Quando você pega o índice Gini no Brasil, é dos mais agressivos do mundo, a diferença entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres, ou 10%, 10%, que é uma coisa impressionante, mas a gente também tem que dar condições para que as pessoas, apresentadas as suas qualidades, né, tendo que conviver só com as suas qualidades, suas virtudes e seus desafios pessoais, consiga ter sucesso, porque o caldo de cultura é bom para todo mundo. Se o camarada não tem a capacidade de empreender, se o camarada não tem a capacidade de estudar, se o camarada não tem isso é outra questão. Mas aí é por uma limitação do indivíduo. Agora, quantos talentos se perdem no Brasil, quantos exemplos como esses que eu citei simplesmente ficam pelo caminho, porque nem todo mundo deu a sorte, entre aspas, que essas pessoas deram. Acabou dando tudo certo, obviamente não é por sorte, mas por uma conjunção de fatores que no Brasil é muito mais rara de acontecer. E a gente não pode deixar que isso seja assim. Então, que os nossos governantes, que o nosso presidente da República, que os candidatos a presidente da República enfiem na cabeça. O compromisso deles é com os jovens que ainda não nasceram, é com os jovens que estão aí agora numa idade em que você tem como resgatar e virar o jogo, porque o ciclo é longo. Mantidas as condições ideais, o Brasil vai ser um país eternamente pobre ou de renda média, e sem dar as oportunidades para que as pessoas tenham o seu talento utilizado, para que elas possam utilizar as ferramentas. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.